Para os materiais, vamos utilizar a agulha 2,5 milímetros e a agulha 3 milímetros. Fio amigurumi nas cores cacau e na cor canário. E claro, o barbante barroco natural fio 6. Para confeccionar essa mochila, nós vamos precisar de 8 squares desse tamanho. O tamanho menor vão ser 8 peças. E do tamanho maior, apenas um, que vai ser a aba da mochila. Vamos iniciar então pelas flores. Com o fio cacau e a agulha 2,5, a gente vai iniciar fazendo o nosso anel mágico. Subimos 3 correntinhas e dentro desse anel mágico a gente vai colocar um total de 12 pontos altos, já contando com as correntinhas, ou seja, as correntinhas mais 11 pontos altos. Feito o último ponto alto, nós vamos puxar o fio do anel e vamos vir no primeiro ponto que a gente fez, inserir a agulha e fazer um ponto baixíssimo para fechar. Cortamos o fio e esse é o miolo do girassol. Para as pétalas, nós vamos utilizar a cor canário e vamos passar o fio dentro de qualquer ponto que a gente fez para o miolo. Subimos 3 correntinhas, vamos vir aqui dentro do mesmo ponto e colocar mais 2 pontos altos. Vamos fazer agora uma correntinha de espaço e vamos vir no próximo ponto e vamos colocar mais 3 pontos altos juntos. E essas vão ser as nossas pétalas. 3 pontos altos dentro do mesmo ponto, separados por uma correntinha. Ficaremos então com um total de 12 pétalas iguais a essa. Feita a nossa última pétala, vamos fazer uma correntinha, vir no primeiro ponto alto que a gente fez e fazer o nosso ponto baixíssimo para fechar. Já podemos cortar o fio e tá pronta a flor. Com a agulha 3 milímetros e o fio barroco natural 6, a gente vai passar aqui o fio por dentro desse espacinho de uma correntinha, tá? Subimos um total de 3 correntinhas. Vamos laçar e dentro desse mesmo espacinho a gente vai colocar mais 2 pontos altos. Sem fazer correntinha de separação, a gente vai vir no próximo espaço de uma correntinha e fazer novamente 3 pontos altos. E no próximo espaço a gente vai fazer um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E essa vai ser a nossa repetição por toda a volta. A cada 2 bloquinhos de 3 pontos altos, a gente faz um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Vamos ficar com um total de 4 leques de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas, ok? E aí a gente vai ter, né, as quinas do nosso quadrado. Esses leques vão formar as quinas do quadrado. Feito o nosso último leque, sem correntinha, sem nada, vamos vir aqui no primeiro ponto que a gente fez e vamos fazer um ponto baixíssimo para fechar a carreira. E vamos subir a segunda carreira agora, fazendo 3 correntinhas e vamos fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base, até a gente chegar no leque. Chegamos no leque, vamos colocar aqui dentro 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, formando outro leque dentro dele. E damos sequência fazendo um ponto alto para cada ponto de base e essa vai ser a nossa repetição. Um ponto alto para cada ponto de base e dentro do leque a gente vai fazer outro leque até o final. Essa é a nossa segunda carreira, a gente vai fazer essa e mais uma da mesma forma. Para o quadrado menor, a gente vai ficar com um total de 3 carreiras. E para o quadrado maior, a gente vai ficar com um total de 5 carreiras, seguindo esse mesmo passo a passo. No final, eu fiz uma carreira de pontos baixos para dar o acabamento na aba da mochila, ok? Depois de feitos e arrematados os quadrados, a gente vai juntar 4 deles menores para fazer um quadrado maior. Dessa forma, e vamos costurar. Com a agulha de tapeçaria mesmo, a gente vai colocar 2 quadrados aqui, o avesso com avesso, e vamos passar a agulha por entre aquele leque que a gente fez. Vamos dar alguns nós e deixar bem firme. E agora vamos costurando normalmente. A única coisa que eu quero que preste atenção é que a gente vai estar passando aqui, ó, no meio do ponto da frente e no meio do ponto de trás, pegando somente uma alcinha de cada para unir essas partes. A gente não vai pegar as 2 alcinhas do ponto, somente uma alcinha de cada para a gente deixar aquele detalhe diferenciado. Chegando ao final, a gente vai passar a agulha entre os leques dos outros 2 quadrados para unir essas 4 partes e seguimos fazendo a costura normalmente. Passamos a costura aqui na vertical, agora a gente vai passar a mesma costura na horizontal. Depois de unir os 4 quadrados e ficamos com esse quadrado maior, a gente vai medir uma dessas laterais e ver quanto vai dar.
O meu aqui está dando um total de 24 centímetros. Multiplicando esse valor por 3, eu tenho um total de 72 centímetros. Então, a minha lateral que a gente vai fazer agora vai ter que ter 72 centímetros, porque ela vai ser costurada nas laterais do meu quadrado, certo? Para iniciar a lateral, a gente vai subir um total de 16 correntinhas. Estou deixando aqui um pedaço bem longo de fio, você pode deixar aí também, para a gente costurar, né, depois na lateral do quadrado. Então, deixei bastante mesmo. Subimos aqui 16 correntinhas. Volto na segunda depois da agulha fazendo um meio ponto alto. E aí, eu sigo fazendo um meio ponto alto para cada correntinha de base. E para a segunda carreira, a gente vai subir 2 correntinhas, viramos o trabalho e vamos vir fazendo um meio ponto alto para cada meio ponto alto de base. E assim a gente vai fazer todas as carreiras até completar o tamanho desejado, que no meu caso são 72 centímetros. Finalizada toda a lateral da mochila, agora a gente pode costurar ao quadrado. Costurando a lateral, a gente vai iniciar aqui costurando todas as laterais. Colocamos assim em paralelo uma com a outra, a lateral do quadrado com a lateral que a gente fez. E vamos costurando por aqui. Depois a gente vai virar essa parte e vamos costurar também embaixo. E depois novamente na outra lateral, certo? Depois de costurar o primeiro quadrado maior, a lateral, já costurei aqui as laterais, a parte de baixo, dessa forma que vai ficar. A gente vai estar costurando o quadrado maior do outro lado da mesma forma. Só quero deixar destacado aqui que a gente vai estar pegando somente a alcinha, uma alcinha do ponto, tá? Aqui do outro lado eu fiz assim, olha só. A gente vai deixar esse detalhe em relevo, pegando aqui somente uma alcinha do ponto. E cada vez vai ficando mais empolgante, porque agora a nossa mochila está tomando forma, ela virou aqui uma sacola. A gente vai estar fazendo os próximos detalhes para virar uma mochila de verdade. Vamos fazer um acabamento aqui em cima de pontos altos, separados por 2 correntinhas, para que a gente depois possa passar o cordão que vai estar fechando a mochila. Vou vir aqui no cantinho, passo o meu fio e subo 3 correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro ponto alto. Depois de fazer essas 3 correntinhas, eu vou vir no próximo ponto e faço outro ponto alto. Depois de fazer esses 2 pontos altos, eu vou fazer 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos de base e venho no próximo fazendo 2 pontos altos seguidos. E essa vai ser a nossa repetição por toda a volta. 2 pontos altos separados por 2 correntinhas, pulando 2 pontos de base. Feito o nosso último ponto, fiz 2 correntinhas, fechei. Agora a gente vai fazer o acabamento aqui em pontos baixos. Dentro das correntinhas colocamos 2 pontos baixos e dentro dos pontos a gente coloca um ponto para cada ponto de base. E esse é só um detalhe que a gente vai estar fazendo no acabamento aqui da mochila. Com a aba da mochila, aquele quadrado maior que a gente fez no início, a gente vai estar costurando aqui nas últimas carreiras de cada quadrado que a gente tem aqui, ó. Nessas últimas carreiras, a gente vai estar passando a costura, deixando um certo ponto de distância de cada lado para ficar bem certinho no meio. E aqui a gente vai costurando dessa forma que eu tô mostrando aí no vídeo. Não tem muito segredo não, aqui a gente pode estar pegando as 2 alcinhas do ponto, não há necessidade de pegar uma alcinha só. E a gente vai passando no ponto de baixo e no ponto do quadrado de cima, né? E costurando dessa forma, nenhum segredo. Vamos iniciar a alça agora. Eu vou deixar aqui um pedaço longo também para depois costurar as alças na mochila. A gente inicia com o nó inicial e vamos subir aqui um total de 8 correntinhas. Voltamos na segunda depois da agulha, fazendo meio ponto alto para cada correntinha de base. Vamos ficar com um total de 7 meios pontos. Para a segunda carreira, a gente vai subir 2 correntinhas, vira o trabalho e faz um meio ponto alto para cada ponto de base. E essas serão as nossas carreiras até a gente completar um total de 1,35 m de comprimento. Depois que a gente fizer os 1,35 m, a gente vai vir aqui, ó, na base da mochila e vamos passar uma costura em cada pontinha. E aqui em cima a gente vai fazer uma pequena alcinha costurando dessa forma.
E nesse caso, a alça que era só uma virou 2 alças. Para fazer o cordão que vai fechar a nossa mochila, eu vou iniciar aqui usando as 3 pontas do fio, tá? E a agulha 6 milímetros. Se você não sabe aí utilizar as 3 pontas do fio, na internet tem gente explicando aí e não é difícil não, é bem simples. E a gente sobe aqui as correntinhas até ficar do tamanho desejado. Para saber o tamanho correto, você vai medir aqui na mochila dessa forma e vai deixar aqui um pedacinho sobrando, não precisa ser muito. Corto o fio e puxo normalmente para finalizar, depois é só arrematar esse fio. Se você quiser estar colocando uma pérola aqui para ser a ponteira, fica espetacular também. Agora é só a gente passar esse cordão por entre esses buraquinhos. E depois de arrematar todos os fios, se você tiver uma habilidade com costura, colocar um forro nessa mochila, ela fica espetacular. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like aí e me segue para mais tutoriais como esse. Grande beijo!